gente, a nossa aula de hoje corresponde a um processo histórico conhecido como Revolução do Porto, ou a Revolução Liberal em Portugal. Está se tratando da mesma coisa, tá certo? É importante percebermos que a Revolução do Porto é um contexto que iniciou-se em 1820, tá certo? Na cidade do Porto, em Portugal, lógico. Essa revolta exigia a volta da família real para Lisboa. E foi criada uma Assembleia Constituinte para fundamentar a administração do novo governo pós-restauração. E Dom João VI, com receio de perder o trono português, resolveu retornar para Lisboa. E deixou aqui no Brasil o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, em que, por sua vez, Dom João VI sabia que mais cedo ou mais tarde, com a sua ida para Portugal, o Brasil iria se tornar um país independente. Em Portugal, a formação das cortes para elaborar uma constituição de caráter liberal também se caracterizou por uma proposta de subordinação da coroa ao legislativo, criando uma espécie de monarquia constitucional. Além disso, é interessante percebermos que esta elite que estava promovendo a Revolução do Porto, que eram comerciantes, a própria burguesia lusitana, liberais, eles queriam também, dentro desse processo, a recolonização do Brasil, ou seja, que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Nesse sentido, pode-se dizer que a Revolução do Porto se caracterizou por um processo de restabelecimento da capital administrativa do Império Português. Aí você vai ter aí a pressão pelo retorno da família real a Lisboa, instauração de um novo governo de caráter liberal, especialmente pela tentativa dos deputados portugueses em querer que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Um fato também importante que a gente pode perceber é que a Revolução do Porto ela está mergulhada dentro de uma influência do movimento liberal que ocorreu na Revolução Francesa. E isso vai, de certa forma, influenciar todo este processo, o que ocorreu também em toda a Europa. Os ideais do liberalismo e do iluminismo, que influenciou toda a Europa, chega também dentro dos viés de um padrão de uma monarquia muito tradicional, que era a monarquia portuguesa. Haja vista que o liberalismo, o iluminismo, são contras a todo o sistema absolutista. E Portugal, não tão diferente dos outros países da Europa, era uma monarquia absolutista. No entanto, essas pressões excessivas em Portugal concorreram para um movimento que impulsionou o processo de independência no Brasil em 1822. Porque, indo Dom João VI assumir o trono português, deixando aqui o seu filho, Dom Pedro I, Dom João VI já percebia que mais cedo ou mais tarde o Brasil iria se tornar uma nação independente de Portugal, iria conquistar a sua independência. E ele calculou isso bem, haja vista que, pensando ele, que o Brasil seria mais interessante ficar nas mãos do seu filho do que de uma pessoa estranha. Então, após o retorno de Dom João VI, os ânimos se, de certa forma, culminaram por um breve período, mas somente até o despontar de novas revoltas de caráter liberal, não muito distante daquele evento que vai ocorrer lá
na cidade do Porto, tá certo? Então esse movimento liberal da cidade do Porto tem essa influência desses ideais da Revolução Francesa. Na cidade do Porto, é importante percebermos também que outro grupo insatisfeito com a permanência da corte no Brasil vai constituir uma junta provisória, tá certo? No governo supremo do reino. Estava integrada por membros tanto da igreja, do clero, da própria nobreza e do exército, que estavam representando aí várias cidades do norte de Portugal. E, de certa forma, é escrito também um manifesto da nação portuguesa aos soberanos e aos povos da Europa, onde reafirmavam a fidelidade ao rei, mas, de certa forma, exigia uma promulgação de uma constituição que limitava o poder do soberano, o poder do rei. Então, Dom João VI, ele vai a Portugal, sabendo-se que os seus poderes seriam limitados. E ele tinha que prestar juramento a uma carta magna. Esta carta magna seria a nova Constituição. E aí acabava, de certa forma, o sistema absolutista em Portugal e implantava-se, desde então, uma monarquia constitucional, tendo em vista que também queriam a volta do Brasil à condição de colônia e a restauração do monopólio comercial português. Outras cidades vão entrar nesse movimento também. E em janeiro de 1821, as cortes portuguesas se reúnem para elaborar um documento. Enquanto isso, Dom João VI voltava a Portugal com parte da sua família e da nobreza que o acompanhou. O filho mais velho, Dom Pedro, lógico que fica aqui no Brasil, que era o príncipe regente. E é interessante também que a própria burguesia brasileira vai se juntar e fazer um movimento para que, em breve, ocorresse, de fato, essa independência do Brasil. E ocorre também um movimento no Rio de Janeiro, em que várias pessoas vão até o Palácio do Governo pedir para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Esse movimento ficou conhecido como o Dia do Fico. Tá certo? E entre o pequeno discurso feito na sacada da janela, nas entrelinhas, Dom Pedro dizia o seguinte: se for para o bem do povo brasileiro, da nação brasileira, diga ao povo que eu fico. E esse dia ficou conhecido aí como o Dia do Fico. E a Revolução do Porto trouxe algumas consequências. Entre elas, a volta da corte portuguesa para o Brasil, que a Revolução do Porto, na verdade, foi isso, exigia a volta da família real para Portugal, para Lisboa. A elaboração e a promulgação da primeira Constituição portuguesa, porque desde então Portugal era uma monarquia absolutista, e a Revolução do Porto, influenciada pelos ideais do iluminismo, do liberalismo, implanta uma Constituição, e aí é conhecida como monarquia constitucional, porque o rei tem que obedecer agora a esta Constituição. E, consequentemente, o fim do Estado absolutista de Portugal e a articulação da própria elite brasileira em torno de Dom Pedro, que em 1822 iria proclamar a independência do Brasil. Esta elite portuguesa queria se libertar de Portugal pelo simples fato que também os revolucionários da Revolução do Porto queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Queriam implantar o monopólio, o pacto colonial. E isso, neste momento, para o Brasil, seria um prejuízo muito grande. E essa burguesia brasileira vai lutar para se tornar-se independente e manter suas relações comerciais. E para isso, tinha que se tornar-se independente de Portugal, o que vai ocorrer mais precisamente no dia 7 de setembro de 1822.
Pois bem, gente, essa foi a nossa aula sobre a Revolução do Porto. Nos encontraremos na próxima aula. Um abraço a todos.